Matemática em exercícios com o professor Gui resolve questões de geometria espacial sobre os prismas. Vamos nessa! Nessa primeira questão, nós temos um prisma quadrangular regular, cuja aresta da base mede 5 centímetros e a altura é de 10 centímetros. O nosso objetivo é calcular qual vai ser a área total desse prisma. Se o prisma é quadrangular regular, o que a gente sabe sobre ele? Que a sua base é formada por um quadrado, tem os 4 lados todos iguais. E quanto mede esse lado? Mede 5, porque a aresta da base, a questão informou que é 5. A aresta da base é o lado dessa base. Maravilha! E a altura do nosso prisma, que no caso do prisma regular, essa altura sempre coincide com a aresta lateral, é de 10 centímetros. Como é que a gente faz para calcular a área total de um prisma? Vamos lembrar, a gente faz 2 vezes a área da base mais a área lateral do prisma. No caso de um prisma quadrangular regular, qual é a área da base? É a área do quadrado, porque nós temos um quadrado ali na base. Então vai ficar a área total igual 2 vezes... Como é que eu calculo a área de um quadrado? Faço lado ao quadrado. Nesse nosso prisma, qual é o lado do quadrado? 5. Então vai ser 2 vezes 5 ao quadrado. Mais a área lateral. A área lateral é a soma de todas as áreas de cada face lateral. No caso dos prismas regulares, as faces laterais são todas iguais. Então a gente calcula a área de uma dessas faces e multiplica pelo número de lados da base, que vai ser o número de faces laterais iguais que nós temos. Então a gente faz da seguinte forma: L que multiplica H que multiplica N. Esse L, ele é a aresta da base. Esse H é a altura do prisma. Quando eu faço L vezes H, eu estou calculando a área de uma face lateral, porque as faces laterais são retângulos, cuja base desses retângulos é a própria aresta da base do prisma, e a altura do retângulo é a aresta lateral, que coincide com a altura do prisma. Então eu faço a área de uma face e multiplico por N, que vai ser o número de faces que eu tenho no meu prisma, que é o número de arestas da base. Então vai ficar o seguinte: a área total igual 2 vezes 25, que é 5 ao quadrado, mais H, que é 10, aliás, L, que é 5, vezes H, que é 10, vezes 4, já que a nossa base tem 4 lados. Vamos ter 4 faces laterais, né? Vai ficar 2 vezes 25, que dá 50, mais 5 vezes 10, 500, 50, aliás, 50 vezes 4, 200. E assim, nós temos que a área total desse prisma quadrangular regular é de 250 centímetros quadrados. Agora temos um prisma hexagonal regular. O que acontece com ele? A sua base é um hexágono regular. Temos ali 6 arestas da base que são todas iguais. Automaticamente teremos 6 faces laterais todas iguais também. A altura desse prisma é de 3 centímetros e a questão fala que a sua área lateral mede o dobro da área da sua base. O que significa isso? Matematicamente é o que nós temos aqui. A L é igual a 2AB. A área lateral é igual ao dobro, ou seja, 2 vezes AB, que é a área da base. E a gente precisa calcular o volume desse prisma. Bom, para calcular o volume de um prisma, como é que a gente faz? É a área da base vezes a altura. A área da base, nesse caso aqui, é a área do hexágono regular que nós temos na base. Como é que eu faço a área de um hexágono regular? É 6 vezes L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembra disso, tem que lembrar lá da geometria plana. Esse L é o lado da base, a aresta da base, que a gente não conhece por enquanto. Isso está multiplicando a altura do prisma, que é 3. Para encontrar esse volume, a gente precisa ter a aresta da base, é o que a gente vai ter que encontrar. Como é que a gente vai fazer, professor? Temos que usar essa relação aqui, é a única relação que nós temos. A L é igual a 2AB. Vamos colocar aqui do lado. A L igual a 2AB. A gente pode melhorar um pouquinho essa relação, porque a gente consegue escrever quem é a nossa área lateral e a nossa área da base também. Como que a gente pode representar a área lateral? Ela vai ser L que multiplica H que multiplica N.
É exatamente como na situação do exercício anterior. Esse L é a aresta da base, esse H é a altura do prisma. A única coisa que vai mudar é o N, é o número de lados da base, que vai ser o número de faces laterais que eu vou ter. Agora vai ser 6, porque a nossa base é um hexágono, o prisma é hexagonal. Isso aqui é igual a 2 vezes a área da base, ou seja, 2 vezes 6L² raiz de 3 sobre 4. Vamos colocar aqui. Ótimo, a gente pode melhorar um pouquinho porque a gente conhece o H e conhece o N. Então vamos escrever aqui. Fica L vezes 3, que é a altura, vezes 6, que é o número de lados que nós temos na base. Esse é o N. Igual a 2 vezes 6, fica quanto? 12. Esse 12 já dá para dividir pelo 4 que está aqui embaixo, sobra 3. Fica 3L² raiz de 3. O nosso objetivo é encontrar o valor do L, que é a única letra que sobrou aqui. Então a gente vai conseguir fazer isso aí. Maravilha. Primeira coisa que dá para fazer é simplificar. Nós temos L multiplicando e L² multiplicando do outro lado. Dá para dividir os dois lados da equação por L. Vai ficar 6 vezes 3, 18. 18 igual a 3 vezes L. Tinha L², L² é L vezes L. Eu simplifiquei um desses L's, sobrou o outro aqui. 3L vezes raiz quadrada de 3. Agora eu vou ter que isolar o L, que é o que eu quero encontrar. Passa o 3 raiz quadrada de 3 que está multiplicando, dividindo. Teremos 18 dividido para 3 raiz quadrada de 3 igual a L. O nosso L ele vai ser igual a 18 para 3, fica 6. 6 sobre raiz quadrada de 3. Só que eu não posso deixar a raiz quadrada no denominador de uma fração, tem que racionalizar. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. No caso de uma raiz quadrada simples, eu multiplico em cima e embaixo por ela mesma. Então vai ficar 6 vezes raiz quadrada de 3 e embaixo raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Isso resulta 6 raiz quadrada de 3 sobre 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz quadrada de 9, que tirando da raiz sobra 3. E aí nós temos então 6 dividido para 3 fica 2. Vamos continuar aqui embaixo. O L é 2 raiz quadrada de 3 centímetros. A aresta da base, o lado da base tem essa medida. Agora é só substituir aqui no volume, a gente termina a questão, acha o volume desse prisma. O volume vai ser igual a 6 que multiplica L², o L é tudo isso aqui. 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3, da fórmula da área da base, tudo isso aqui sobre 4, vezes 3 da altura. Vai ficar volume igual, nós temos 6 que multiplica tudo isso aqui está ao quadrado. Então primeiro tem que fazer a potência, né? Quando tem uma multiplicação elevada ao expoente, tem que elevar os dois caras que estão multiplicando. 2 ao quadrado vai ficar 4, então nós temos 6 vezes 4, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado fica 3. Isso aqui vezes raiz quadrada de 3, vezes o 3 que está lá, da altura, tudo isso aqui sobre 4. Dá para simplificar um 4 de cima com esse de baixo. O volume fica igual 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 54, 54 vezes raiz quadrada de 3, 54 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. Sempre que é volume, tem que colocar a unidade de medida elevado ao cubo. Esse é o nosso volume, gabarito letra D. Terceira questão é uma questão do Enem, olha só que bacana. Nós temos um silo, que é esse recipiente aqui para alimentação do gado, e ele tem o formato de um prisma reto trapezoidal. O que isso quer dizer? É um prisma reto cuja base é um trapézio. Nós sabemos que 1 tonelada de forragem após a silagem, ela ocupa 2 metros cúbicos desse silo aqui. O nosso objetivo é encontrar quantas toneladas no máximo podem ser colocadas para preencher completamente esse silo aqui. O que nós temos que fazer então? Basicamente é calcular o volume desse prisma e aí pegar o volume e dividir por 2.
Se uma tonelada ocupa 2 metros cúbicos, eu divido o volume todo por 2, eu vou ter quantas toneladas são necessárias para ocupar esse volume, tá ok? Então é uma questão bem clássica do Enem, ela traz bastante informação. O que é mais difícil para a gente aqui é interpretar essas informações, mas a parte matemática mesmo, ela acaba sendo bem fácil, tá? Vamos observar isso aqui. O que vai acontecer com o nosso prisma? Qual é a altura dele? Vai ser 20 metros, tá? Porque nesse caso, a altura do prisma é o comprimento do silo, porque o nosso prisma ele estaria deitado. Como assim deitado, professor? É que a gente costuma ver sempre os prismas onde as bases são as faces de cima e de baixo. O prisma estaria em pé. Nesse caso, o prisma está deitado. As faces, as bases, aliás, elas são as faces laterais aqui. Então o prisma estaria deitado. A altura dele é o comprimento do silo. Ótimo. Aí eu peguei aqui uma das bases e coloquei ela planificada aqui para ficar mais fácil da gente observar. Ela é um trapézio, portanto no trapézio a gente tem uma base maior, uma base menor e uma altura. A altura desse trapézio, que é a altura do silo, é 2 metros, tá aqui. Aí a largura do topo do silo é a base maior do nosso trapézio, que é 6. E a largura da base do silo é a base menor do nosso trapézio, vai ser 5. Por que vai ser 5? A questão fala que para cada 1 metro de altura do silo, a largura do topo ela é 0,5 metros maior que a largura da base. Se a altura do silo é 2 metros, automaticamente a largura do topo vai ser 1 metro a mais que a largura da base. Se a largura do topo é 6, a da base vai ser 5, porque é 1 metro a menos. E aí nós temos agora que calcular o volume desse prisma. Como é que a gente vai fazer? Agora ficou fácil. A gente interpretou a questão, todas as informações necessárias estão aqui. Agora a parte matemática mesmo é bem fácil. Olha só, volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Como nós temos uma base trapezoidal, a base é um trapézio, a área da base vai ser a área desse trapézio aqui. Vamos lembrar lá da geometria plana. Como é que a gente calcula a área de um trapézio? A gente faz base maior mais base menor vezes a altura e divide por 2, né? Vamos colocar aqui. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. E isso aqui eu multiplico pela altura do meu prisma. Não pode confundir esses dois H's que estão aqui, tá? Esse H é a altura do trapézio, é o 2. E esse outro H é a altura do prisma, que é o 20, o comprimento do silo, tá bom? O volume vai ser igual base maior 6 mais base menor 5. Tudo isso aqui vezes 2, que é a altura do trapézio, dividido por 2, vezes 20, que é a altura do prisma, o comprimento do silo. Dá para simplificar esse 2 que está multiplicando em cima e dividido embaixo. Nós temos 6 mais 5, que resulta 11. 11 vezes 20 resulta um volume de 220 metros cúbicos. Se cada uma tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos, quantas toneladas serão necessárias para ocupar 220 metros cúbicos? 110. Se eu tiver 110 toneladas, cada uma ocupando 2 metros cúbicos, 110 vezes 2 dá o volume total 220. Portanto, são necessárias 110 toneladas de forragem. O nosso gabarito é a letra A. E para finalizar a nossa aula, temos uma questão que fala sobre o cubo, que é um prisma especial. Apenas lembrando, o cubo é aquele prisma onde todas as faces são quadrados iguais. Ele tem 3 dimensões, todas elas têm a mesma medida. Nós temos aqui um cubo cujo volume é igual à sua área total. E nós temos que encontrar qual é a diagonal desse cubo. Bom, para encontrar a medida da diagonal do cubo, a gente precisa conhecer a sua aresta, porque a diagonal é a aresta que multiplica a raiz quadrada de 3. Nós vimos isso na nossa aula. Então eu tenho que ter a aresta do cubo. Como é que eu vou fazer para descobrir ela? Bom, eu sei que o volume desse cubo é igual à sua área total. Como que eu faço volume de cubo? Vamos colocar aqui em cima. Ele é igual a aresta ao cubo. É o produto das 3 dimensões. Como elas são todas iguais, que a gente chama de aresta, que é o A, eu faço o A ao cubo. E qual é a área total? Vamos colocar aqui. A gente faz 6 vezes a aresta ao quadrado. Se eu sei que o volume é igual à área total,
O que eu vou fazer? É só eu igualar. Eu sei que a ao cubo é igual a 6 vezes a ao quadrado. Como as duas relações aqui dependem apenas da aresta do cubo, eu consigo encontrar a aresta através dessa igualdade. Como é que eu vou fazer? Eu tenho a ao cubo desse lado e a quadrado desse lado, eu posso simplificar. Eu divido os dois lados por a quadrado. Vai sobrar a igual a 6. Dessa forma eu sei que a aresta do cubo, ela mede 6. Então se uma questão te pedir qual é a aresta do cubo que faz com que o seu volume seja igual à sua área, essa aresta é 6. Se eu pegar 6 e calcular o volume, vai dar o mesmo valor que eu calcular a área total colocando 6 para a aresta. Mas nós queremos aqui a diagonal desse cubo. Então como é que eu vou fazer? Eu faço essa aresta multiplicado pela raiz quadrada de 3. Dessa forma, nós temos que a diagonal desse cubo é 6 raiz quadrada de 3. Você gostou dessa aula? Então não esqueça de curtir o vídeo, clique aqui no gostei, comente, compartilhe e também inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades. Até a próxima, valeu!